Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Boa doutor. Tudo tarde, bem? doutor. Tudo bem? Como que é seu nome completo? Francisco José Francisco José Agostinho. Agostinho. Seu Francisco, a gente vai gravar aqui o depoimento do senhor para comprovação do período rural do seu Francisco Jorge do Nascimento, para a questão da aposentadoria dele, tá bom? Certo. É. O senhor tem alguma relação de amizade ou parentesco com ele? Não, Não. Então o senhor vai ser ouvido na qualidade de testemunha, tá? E aí certo. eu preciso advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade, não pode mentir, sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo e investigar o senhor, tá bom? Tá bom, Tá tudo bem. bom, tudo bem. Beleza. O senhor conhece o seu Francisco Jorge, desde quando? Então, eu conheço, eu não Eu conheço não ele. conheço ele. Apenas Apenas a gente, a gente a gente trabalhou junto há algum trabalhou junto há tempo, algum né? tempo, né? Menino, a gente Menino, trabalhou a gente junto há algum tempo. junto há algum tempo. O senhor conheceu ele quando ele tinha quantos anos? Na idade Na idade de de 7 anos, eu também 7 anos, tinha eu quase também essa tinha idade quase essa também, eu idade sou também, mais eu velho um sou mais pouquinho, velho um mas pouquinho, na mas idade de na sete idade anos. de 7 anos. E nessa época ele já trabalhava? Trabalhava assim. Trabalhava assim. O que ele fazia? Ele Ele plantava, ele plantava, plantava ele plantava cana, cana, ele trabalhava ele no sítio de trabalhava no sítio cana de com o cana pai com o dele, pai com a dele, gente com a também. gente também. E, E, inclusive, eu inclusive, trabalhava eu junto com ele, trabalhava a junto gente com se ele, a conheceu gente se lá conheceu lá trabalhando junto. trabalhando junto. E a E a gente gente cavava, cavava, cavava cavava a cova da cana e plantava a cana e aguava a cana e limpava a cana. Isso era o nosso trabalho. Entendi. O senhor começou com quantos anos? Eu comecei com eu 6 anos, comecei com eu e seis meu anos, pai, nós começamos tudo junto na roça. Pequeno, mas ele levava a gente para a roça e era obrigado a gente ir, né? Entendi. E o trabalho era praticamente o mesmo do Era o seu mesmo, Francisco era o também. mesmo. Entendi. Quem que morava junto com o seu Francisco na época? Com ele moravam os pais deles e o rendeiro da roça, né? O rendeiro, no caso, é quem arrendava ali. Isso, é que nós trabalhava para ele, né? Nós trabalhava para ele, era o patrão, chamava patrão na época. Como que era o nome dele? Era João da Luz. João da Luz. Era ele, então, que dava o serviço para vocês? Positivo. E a propriedade era grande? Era um pouco grande, viu? E aí, o seu Francisco, ele arrendava uma parte? O senhor sabe se era tudo ou se era só uma parte? Não, nós trabalhávamos no sítio, né? Nós trabalhávamos no sítio. Ele prestava serviço, nós prestava serviço para ele. Uhum. E como que era o pagamento? O pagamento ele pagava por semana, E aí, recebia assim, era por diária? por diária. Era por diária. Nós trabalhava a semana e juntava o serviço dos 5 dias e no sábado ele pagava para a gente. Entendi. O seu Francisco, nessa época, ele estudava? Estudava, ele estudava a parte da manhã e à tarde ele trabalhava, né? No sítio de E, campo. e o senhor chegou já a estudar com ele ou não? Não, não estudei com ele, não. Eu não estudei com ele, não. Só trabalhava. Na época eu só trabalhava. Meu estudo foi muito pouco. Não deu para mim estudar com ele, não. E o senhor sabe onde que ficava a escola, se ficava longe dali? Ficava, ele morava praticamente no sítio e meus pais moravam na Chapada do Araripe, né? Era quantos quilômetros de distância do sítio do senhor Dava uns pro dois, dele? uns 2 quilômetros. Então, o senhor, quando o senhor ia com seu pai trabalhar lá, o senhor ia a pé. Ia a pé. E até quando que o senhor continuou assim trabalhando com seu Francisco? O senhor acompanhou o trabalho dele pessoalmente? Olha, nós trabalhamos no mínimo uns
uns 10 anos, mais ou menos, uns 10 anos. Porque aí, depois de 10 anos, a gente mudou, aí meu pai mudou e fui para São Paulo, né? É, e aí aí a gente se separou, né? A gente se separou. Mas ele continuou trabalhando. Aí depois os pais dele foram morar na Serra, perto da onde a gente morava. Daí a gente se separou-se, né? Entendi. O senhor sabe quantos anos que ele tinha, mais ou menos, quando o senhor saiu de lá e foi para São Paulo? Olha, na época que eu saí de lá, que fui para São Paulo, eu tinha 19 anos. E acho que quando ele também mudou nessa época, eu não sei a idade certa quando ele foi, né? Eu não tenho a ideia. Entendi. E o senhor é nascido em que ano? Eu nasci em 1960. 60. Ah, tá. Aham. Então o senhor é 9 anos mais ou menos mais velho que ele, né? Positivo, positivo. Então o senhor tinha uns 19, ele tinha uns 10. É, Ele era mais ou menino menos. ainda quando o senhor foi para São Paulo. É, sim. Entendi. Beleza. E então aí ele conciliava o estudo com a escola ali, e ele ia como para a escola? A pé? Ia de a pé, porque na época nós não tinha transporte, não. Naquela época era uma época que só existia jumento e burro, né? Entendi. E a gente, Aham. e a gente ia de a pé, né? E às vezes ia com chinelo japonês, naquela época chamava chinelo japonês, quebrava a peça e as pessoas ia pisando na lama naquela época, né? Entendi. O patrão do senhor era o dono da terra lá. Era o Nunca dono da terra. Era. Não dá. o pai dele não contratava ninguém. Não, o pai dele era trabalhador, trabalhava lá no sítio, lá junto com a gente. Entendi. Lá não tinha maquinário também, assim, trator. Não, na época não tinha trator, não. Na época era no facão, era na enxada. Como que era o nome da área lá? O senhor lembra? Era sítio Olho d'Água. E a estrada? A estrada era a estrada era a estrada de barro na época, a estrada de pedra. Não passava carro, na época não tinha carro, não, né? Até E para não tinha fazenda, o fazendeiro andava a cavalo no cavalo. e não tinha um nome assim a estrada. Não, a estrada mesmo, a estrada era a estrada do Jacundá. Entendi. E o senhor só conheceu ele quando ele mudou lá para essa região aí. Como que é o nome Foi, da cidade? Jardim Ceará. Jardim, Ceará. Isso. Beleza. O senhor sabe se os familiares dele, todo mundo trabalhava? Trabalhava porque todo mundo lá, os familiares dele, tudo era não, são pobres, né? Trabalhava trabalhava o pai dele, trabalhava os irmãos e trabalhava o tio dele, né? Entendi. O que eles plantavam lá? Nós plantava feijão, plantava o milho, mas depois era quando terminava o corte de cana, né? Tinha o corte de cana e aí quando não tinha, tinha esse outro serviço, é isso? Quando chegava, vamos supor, o corte de cana começava em mês de junho. Aí quando chegava em mês de novembro para dezembro, terminava o corte de cana, a gente ia para a roça, né? A gente ia plantar a roça Tipo assim, por diária. por diário, por diário. Sempre era na diária, não tinha outro jeito a não ser a diária, não. Uhum. O senhor sabe se o pai do seu Francisco comprou alguma propriedade lá? Não, ele mora numa propriedadezinha, mas é coisinha pouquinho, ele subiu para a Serra do Araripe e comprou lá acho que ele comprou até hoje, acho que ele ainda tem, que eu moro aqui em Fortaleza, e faz muito Uhum. tempo que eu não vou lá, né? Entendi. E na época, o senhor sabe se ele tinha alguma coisa? Não, ele não tinha nada, não, era uns coitados. Entendi. É... o que que era?
que eles usavam de ferramenta lá? Era a enxada, um machado, uma foice. Era isso, né? Que é a ferramenta do trabalhador da roça, né? Do agricultor, né? Entendi. Tá certo. Então o senhor acompanhou ele até essa época que o senhor mudou para São Paulo. Então, até o- os seus 19 anos, que no caso É, ele tinha acompanhei ele 10. de uns 10, de uns 10 a 15 anos. Vamos supor que eu acompanhei ele, né? De uns 10 a 15 anos. Aí depois eu me casei, fui Entendi. para São Paulo. Aí vivi 35 anos em São Paulo. Agora estou com 12 anos que estou aqui em Fortaleza, né? Entendi. Tá certo. Então, eram essas as perguntas que eu tinha. Muito obrigado, viu? De nada. Estou às ordens, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.